Olá, olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, ouvintes do podcast, ouvintes do YouTube, do Instagram. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Estamos aqui iniciando novamente o nosso programa e hoje o tema vai ser Dicas para os Rins. Essa semana no Instagram, eu estou publicando as dicas do rim. Então, o tema rim e tudo que se refere a rim é motivo do Instagram dessa semana. Por conta disso, vou falar das dicas boas para você cuidar dos seus rins a partir de agora. E lembrando que esse tema está sendo gravado nesse momento aqui direto dos estúdios e vai para o meu podcast. Se você ainda não me segue no podcast, doutora Ana Clélia Matos Medicina Chinesa é o nome do meu podcast. E aí você coloca no seu carro, você está viajando, você pode escutar o programa depois com calma, está cozinhando, está fazendo alguma coisa, põe aquele áudio e vai aprendendo as coisas. Eu acho bem útil, né? Como sempre. Quero lembrar que hoje à noite, hoje nós estamos no dia 2 de abril de 2024, hoje à noite, e para quem está escutando esse programa em podcast ou no YouTube depois dessa data, não se preocupem, porque o vídeo da live de hoje à noite estará nas minhas redes sociais a partir de amanhã. E o tema é sobre o câncer. Eu vou ser entrevistada pelo Marcelo Segredo. Ele é um youtuber famoso, ele mexe com finanças. E aí, quando ele me convidou para fazer essa entrevista, para fazer essa live ao vivo, a princípio eu achei estranho, mas depois eu entendi que ele diversifica os assuntos dele, ele tem um público muito, muito bom, muito importante. Então, hoje à noite, a live será no Instagram, tanto no meu Instagram quanto no Instagram Marcelo Segredo e também pelo YouTube do Marcelo Segredo, né? Então, eu espero todos vocês, nós vamos ter 1 hora de entrevista, de bate-papo, de dicas, de muitas elucidações. E para quem é meu seguidor, por favor, nos prestigie, juntando-se aos seguidores do Marcelo Segredo. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente live, que você vai aprender bastante, vai trocar ideia com a gente, vai poder participar, fazer as suas perguntas e eu sempre tenho o prazer de respondê-las. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é rim, os rins. Então, eu já falei algumas vezes dos rins, mas hoje o nosso programa vai ser bem objetivo no sentido de ajudar você a entender como você pode tratar o rim. Como vocês sabem, eu tenho um livro, o Guia Prático de Medicina Chinesa, e tem um capítulo inteiro sobre os rins, sob o ponto de vista da medicina chinesa, com várias dicas, inclusive de alimentação, além das síndromes chinesas dos rins. Mas eu não vou falar das síndromes chinesas especificamente. Nós vamos falar aquilo que é muito importante sobre o emocional no rim. Nós sabemos que o emocional faz parte do nosso dia a dia e quais são as emoções no nosso dia a dia que afetam os nossos rins. Então, se você tem medo, medo é característico do rim, e não importa que tipo de medo seja. Então, se você tem medo de errar, medo de falhar, medo de decepcionar a você mesmo ou alguém, um chefe, um familiar, você tem aquele medo constante de arriscar, porque se eu arrisco, eu corro o risco de perder, e se eu perco, eu vou me sentir pequeno, mas eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que vencer, eu tenho que chegar lá, e fica nesse duelo no seu inconsciente ou no seu consciente, no seu plano mental todo dia. Você pode ter certeza que você está consumindo muita energia do seu rim. Então, por que não arriscar? Por que não falhar? E quantos medos vêm do nosso passado, de traumas que aconteceram na nossa primeira infância,
na nossa adolescência, nas nossas experiências familiares de medo. Quantas pessoas têm medo da agressão? Quantas pessoas se veem em situações de risco e se encolhem de medo? Porque já viveram situações semelhantes dentro da família na infância. Um pai, um casal que fazia muita discussão na frente dos filhos, violência familiar, violência domiciliar, perdas financeiras, pessoas que tinham condição de vida importante e que perderam tudo no momento que os filhos já tinham uma consciência do que era aquele trauma de perder tudo que tem. Pessoas que nunca mais, homens, mulheres, famílias que nunca mais se reconstruíram financeiramente e que sobrecarregou o filho mais velho. Isso são medos essenciais, fundamentais. Ou crianças que foram muito assustadas, que tiveram uma criação de muita ameaça, de muito medo no sentido, se você fizer tal coisa, o bicho-papão vem te pegar. Aquela mãe medrosa que para super proteger o filho colocava medo nesse filho, medo de errar, medo do homem na rua, medo de tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado na criação dos nossos filhos e netos, no sentido de não colocar crenças limitantes de medo. Então, fundamentalmente, o medo atinge os rins. Então, é uma via de mão dupla, Tanto o medo afeta o rim, quanto o rim enfraquece energeticamente, perde energia devido a questões do medo. Outra emoção fundamental dos rins é o autoritarismo. Então, vocês prestem atenção nas pessoas que estão ao seu redor, que são extremamente autoritárias. Será que lá atrás desse autoritarismo não existe muito medo? Por quê? Porque eu não posso errar, eu não posso falhar, então eu tenho que controlar tudo, eu tenho que impor a minha vontade, eu quero que façam do meu jeito, eu sou autoritário comigo mesmo e com os outros. Por quê? Se errar, se essa equipe errar, se falharem, vai sobrar para mim, então isso me dá medo e o meu emprego vai estar em risco. Ou aquela mãe que tem medo do filho, que segura o filho. O adolescente se sente rodeado de uma mãe autoritária, porque essa mãe, no fundo, ela trabalha muito mal o medo dela e ela tem medo de perder aquele filho. Ela tem medo, madrugadas que ela passa muito medo com o filho na rua. Lógico, toda mãe tem essa preocupação, mas tem mães que é um medo aterrorizante, de ligar o tempo todo e até de fingir passar mal só para impedir o filho de sair de casa, porque ela tem medo. Então, autoritarismo e medo são duas emoções que caminham juntas. Preste atenção no seu comportamento. Você é autoritário? Você é autoritária? Será que atrás disso não tem um medo? Isso afeta a energia vital do rim. Todos nós sabemos que nós temos energia em cada órgão, yin e yang. A energia yin do órgão significa a parte material do órgão e todas as estruturas orgânicas que aquele órgão rege. E o yang do rim é a função renal. O Qi do rim é a energia, tanto yin quanto yang, a energia geral do rim. Então, o rim ele rege os ossos, muito bom. Aqui no meu livro, na página 130, eu faço um quadro bem bacana, bem colorido, onde eu coloco na última linha, eu coloco na linha azul os rins. E aí eu coloco qual é o sabor do rim, é o sabor salgado, mas se você tem um rim deficiente, você tem que diminuir a quantidade de sal da comida. Não é para tirar o sal totalmente, a não ser em situações de glomerulonefrite, síndromes muito, muito importantes de doença renal, onde o médico tira completamente o sódio. Mas normalmente é só para diminuir o sal se tiver alguma questão renal.
O rim, ele rege os ossos. Então, tudo aquilo que se refira à osteopenia, osteoporose, dores ósseas, dores lombares, a coluna vertebral diz respeito à energia do rim, principalmente na área lombar. Então, a lombalgia tem a ver com o rim. Um rim fraco pode dar lombalgia. Quantos de vocês têm dor nos rins? Às vezes não é na coluna, é mais na lateral, na altura do rim. Nossa, mas o meu rim dói. Será que você está tomando água suficiente? O rim precisa de água. Nada substitui a água. Ah, mas eu tomo chá. Chá não é água. Chá contém água, mas chá não é água. Eu vou dar várias dicas hoje de chás para os rins. Então, aí é um chá medicinal, mas a água é insubstituível. Eu sempre falo para os meus pacientes, alguém passa na porta da sua residência e joga um sorvete no chão, aquela melação na calçada, tudo melado, você vai pegar o chá, você vai pegar o suco para lavar o sorvete da calçada ou você vai pegar a mangueira de água? Entendam que a água é o solvente universal. As pessoas não tomam água, principalmente os idosos. São os que mais precisam de água e são os que menos tomam água. Porque toda hora vai urinar, então evita tomar água. Então, tudo que se relaciona a osso tem a ver com a energia, com o potencial, a força energética dos rins. Outro órgão importante é a audição, o ouvido. O ouvido é a regência do rim. Então, se você tem diminuição da capacidade auditiva, se você tem perda auditiva, zumbido no ouvido ou sinais de labirintite, de tontura, que tem a ver com o labirinto, tem a ver com o rim. Então, nós vamos tratar os rins quando nós temos a patologia do aparelho auditivo. O rim rege os dentes. Se os seus dentes são fracos, se toda hora quebra algum, racha, perde o dente é regência do rim. Quer dizer, uma estrutura como dente e osso, estruturas sólidas tem a ver com a força vital dos rins. O rim também rege os cabelos. A grande maioria das pessoas que tem quedas de cabelo temporárias ou prolongadas de cabelo, nós temos que tonificar os rins. E nós temos que lembrar que o rim rege a medula dos ossos, sabe? O tutano do osso, a medula óssea, aonde são produzidos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Ali é regência de rim. Então, um paciente que tem anemia crônica, um paciente renal crônico, um paciente que tem um rim há muitos anos já deficiente, que acaba indo para hemodiálise, esse rim está produzindo menos hormônio chamado eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins que estimula a produção dos glóbulos vermelhos. Então, nos pacientes que têm problemas renais crônicos, em geral, acompanha anemia. E eles tomam uma injeçãozinha subcutânea, eventualmente, desse hormônio chamado eritropoetina. Então, anemias crônicas pode haver um envolvimento direto do rim, né? Homens, né? Os homens. O rim rege o aparelho genital dos homens. Então, tudo que se relaciona à próstata, testículo, a ereção, a ejaculação precoce, a falta de libido, a falta de ereção, tem a ver com a fraqueza renal. E como nós vamos envelhecendo, os rins vão envelhecendo junto conosco, e por isso que nós ficamos com os cabelos brancos, surdos, com os ossos fracos. Também o aparelho genital do homem vai enfraquecendo, principalmente a partir dos 70 anos. Homens, às vezes, com 60 anos, já está com uma evidente diminuição da libido. Esses homens deveriam tratar dos rins já a partir dos 48, 50 anos, da forma como eu vou ensinar hoje.
ok? Muito bom. A mente, a força de vontade, a vontade, o pique, o ânimo, a disposição para fazer as coisas, que os chineses chamam de zi, isso depende do rim. Então, se você está se esforçando demais, está com a mente, você é homem, tem uma mente muito focada, muita responsabilidade no trabalho, usa muito o teu cérebro para botar foco e tentar ter equilíbrio, porque o rim é o órgão do equilíbrio, até porque o rim é duplo, né? É para lá e para cá, é o equilíbrio, esse foco, essa vontade, essa disposição vai consumir energia do rim. Então, a pessoa que é um workaholic, que tem uma responsabilidade tremenda, que não tem momentos de lazer, que não faz exercício físico, que só tem desgaste mental, vai gastar o rim, vai envelhecer mais cedo. O rim, ele é responsável pelo nosso envelhecimento. Pessoas que têm alto desempenho no esporte, atletas de performance, que se superam, eles morrem em geral do rim, porque gastam o rim antes do tempo. É lógico que vocês têm que observar no dia a dia a aparência da sua urina. Então, se é uma urina clara, é normal a urina ser escura na primeira urina da manhã, ela é mais concentrada. Mas se ela é muito concentrada ao longo do dia todo, aumente a quantidade de ingestão de água. Você não está hemodiluído, você está hemoconcentrado, o sangue concentrado. Então, observem se tem dor para urinar, se arde para urinar, se você urina toda hora e sai só uma gotinha, se você tem aquela sensação de que não urinou tudo. Urinou, mas não saiu tudo e nada sai, mas a sensação é de que tem alguma coisa ainda. Se você tem coágulos, se tem sangue na urina, se você tem espuma na urina e essa espuma é exagerada, os homens em geral têm mais espuma na urina porque eles urinam em pé e espuma mais pela distância. Mas é uma espuma diferente, é uma espuma muito esbranquiçada e que demora para desaparecer no vaso. Pode ser eliminação de proteína pelos rins, pode ser uma lesão glomerular dos rins. Procure o médico e vá fazer seus exames. Tem pessoas que sentem areinha saindo pela uretra, olha no fundo do vaso e vê areia. Então, você tem oxalatos, você tem cálcio saindo pelo rim. Pode ter formação de cálculo renal, ok? Toda vez que vocês forem fazer exame de sangue, por exemplo, cada 6 meses, façam um exame de urina. Muitas vezes você não tem nada na urina, aparentemente, mas no exame aparece uma microperda de sangue, que a gente fala de hematúria microscópica. E isso pode diagnosticar desde um cálculo renal que esteja ali em cima no rim, arranhando o rim, assim como doenças renais importantes, como tumores renais que começam com microhematúria na urina, né? Uma hematúria que você olha a olho nu, você não percebe o sangue, mas no exame é detectado o sangue. Até tuberculose renal pode começar com sangue na urina em pequenas quantidades, ok? Muito bom. Nós temos que entender que o rim e o coração trabalham juntos. O rim, na medicina chinesa, ele é avô do coração. Então, ele controla o coração. Se o rim é fraco, ele tem pouca filtração, acumula líquido na circulação e isso pode afetar o coração. Então, muitas pessoas já perceberam que tem hipertensão arterial, tem pressão alta e com isso acaba tendo que tomar um diurético. Então, principalmente a pressão mínima, a diastólica elevada, acima de 9, lembra ao médico da possibilidade de ter um problema renal, de ter baixa filtração renal. A pressão máxima, a diastólica, tem uma relação direta com o emocional,
e com o próprio órgão coração. Mas a pressão mínima tem muito a ver, por isso que com o rim, e por isso que tem medicamentos para a pressão que tem HCT, que é hidroclorotiazida na mesma formulação. Os médicos dão um remedinho para sistólica e o HCT para diastólica abaixar, tá bom? Tem pessoas que só com diurético, sem mais nada, já consegue controlar a pressão arterial. Então, lembre-se que se você tem os tornozelos inchados, pernas inchadas, isso pode ser um sinal de baixa filtração renal. Aquele olho inchado de manhã, o rosto bem inchado de manhã, pode ser renal. Então, são sinais que você tem que ficar atento. Se você tem fraqueza, falta de energia, pode ser falta de energia no rim. E lembrando que o Covid trouxe muita baixa de energia no pós-Covid, baixa de energia renal. Tanto vários pacientes eu tive que levantar a energia através da fitoterapia chinesa. Em termos de dieta, o que é bom evitar? Excesso de sal e também o excesso de açúcar. Quem come muito doce afeta o rim. O doce faz parte do meridiano do baço e pâncreas, que domina o rim. Então, se você come muito doce, você lesa o teu baço pâncreas e ele não consegue dominar o rim, e aí ele começa a ter desequilíbrio de pressão arterial por conta de excesso de doce, não só de salgado. Você deve comer raízes, todos os alimentos escuros, gergelim preto, berinjela com a casca preta, feijão preto, os grãos em geral são muito bons para os rins. Então, como os grãos, as frutas secas, as raízes, alguma coisa picante, sem exagero, pode ajudar o rim, porque o picante é o sabor do pulmão, o pulmão é pai do rim. Então, comer rúcula, comer agrião, não é para encher de pimenta, não é bem isso que eu estou falando, é um pouco de picância. Vamos dar a dica dos chás. O chá de folha de abacate, o chá de salsinha, às vezes é um chá tão facinho, você tem salsinha na sua geladeira, faça um chá de salsinha. Cavalinha é clássico, é um excelente diurético. Não se pode tomar a cavalinha mais do que 5 dias. 5 dias seguidos de chá já pode mudar esse chá de cavalinha para outra. Chapéu de couro, quebra-pedra, são os 2 chás mais usados aí para pedras, para cálculos renais. O chá de cabelo de milho, o chá da folha do abacateiro é importante para quebrar cálculo renal. O próprio chá verde é diurético. O chá de hortênsia, da raiz da planta da hortênsia, é um excelente diurético. Poucas pessoas sabem que o chá de hortênsia é bom para reumatismo, para cálculo renal. Chá de hibisco, que elimina muitas toxinas. Então, o pessoal que quer emagrecer, que quer desinchar, toma o chá de hibisco. E o próprio uso do vinagre de maçã na sua saladinha do dia a dia, além de melhorar o fígado, melhora também os rins, a filtração renal. Tem ácido málico e ácido acético no vinagre de maçã. Dentro da fitoterapia chinesa, o principal remédio para os rins é o Liu Wei de Huangwan. Isso é um remédio mais usado para os rins da fito chinesa. A grande maioria das pessoas tem deficiência do yin do rim. Então, o Liu Wei é o remédio de eleição. Normalmente, nós damos uma cápsula em cada refeição ou uma cápsula 2 vezes por dia. E vai mantendo, principalmente a partir dos 50 anos, todos nós deveríamos tonificar o rim. As ervas chinesas, elas têm a capacidade de equilibrar o qi do rim, o yin ou yang do rim, e nós temos muitas outras ervas chinesas, desde a mais fraca, que é o Liu Wei, até a mais potente, a mais intensa. São fórmulas que são prescritas conforme o pulso e a língua do paciente, ok? É esse o recadinho dos rins de hoje.